Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui novamente iniciando mais um Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós vamos estar conversando sobre 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou deixar registrado aqui para vocês o nosso texto. 2 Coríntios capítulo 3 é o capítulo de hoje. Vou fixá-lo aqui. E vou dar um oi para quem está entrando por aqui. Aproveita você que está entrando, usa aí o direct para convidar a galera para vir participar com você do nosso tempo aqui, com eu, você e a Bíblia. Avisa aí o pessoal, usa o direct, avisa a turma que está começando. Vamos lá, sorteia aí alguns contatos seus e mande para as pessoas, convidando-os para estarem aqui com a gente, participando com a gente. Ok? Pronto, já enviei alguns meus aqui, envia alguns seus aí. Deixa eu ver quem está por aqui. Olá, Sônia Chiurco, boa tarde, bem-vinda. Fala, meu querido Paulo Bosch, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Léo Lima, bem-vindo. Oi, Ana Kelly, bem-vinda. Beijo para você, as crianças estão aí com você, beijinho nelas. Olá, Carmen Silvia, que legal que você já chegou por aqui. Fala, meu irmão Arlindo, muito bom ter você aqui com a gente também. Está o texto registrado aí, 2 Coríntios capítulo 3. Acabou de entrar a Norma e a minha irmã caçulinha Roberta. Beta Malaguti, beijão para você, maninha. Muito bom ter você aqui. Olá, Cíntia, bem-vinda também aqui com a gente. Olha aí a minha mãe entrando, Sirlene, a dona Sirlene. Beijão, mãe. A Roberta está aqui também, viu? Fala um oi aí para ela. Olha aí, Roberta, a mamãe tá aí, manda um oi para ela também. Muito bem, vamos ver quem mais que chegou por aqui. Oi, Cati, beleza, querida? Beijão pra galera toda aí da sua casa, hein? Fala, Oswaldo, bem-vindo também. Estamos aqui. Fala, Fábio, que legal que hoje você conseguiu entrar. Olá, Alice, bem-vinda. Vamos lá, você que entrou, use o aviãozinho é o direct. Se você tocar nele, vai abrir os seus contatos, você já seleciona aí uns 10 e manda, convidando a pessoa para estar com a gente aqui no Eu, Você e a Bíblia. Nós já vamos orar e vamos começar a conversar hoje, baseado em 2 Coríntios capítulo 3, um terceiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você está participando hoje e você não participou das lives anteriores, do capítulo 1, do capítulo 2, elas estão aqui no meu Instagram, basta você entrar aí no meu feed que você vai encontrar e você pode assistir, ok? Quem mais está por aqui? Jaques Lucas, bem-vindo, meu querido. Muito bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, de abrirmos a Tua Palavra e de continuarmos estudando, Senhor, a Tua Palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra nossa mente e nosso coração. O Senhor inspirou essa palavra, que o Senhor a ilumine e a aplique em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós oramos pelo poder de cura do Senhor sendo derramado sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo nesse momento, trazendo um avanço de cura do Senhor, abençoando todo tipo de tratamento, medicamento que tem sido desenvolvido para combater as mais diversas doenças. Nós pedimos especialmente por aquilo que está sendo feito para combater esse vírus do Covid-19. Nós amaldiçoamos esse vírus na autoridade do nome de Jesus, que ele seque, que ele morra, que ele perca a sua força, a sua capacidade de destruição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, Silvio. E aí, meu querido? Que legal que você está aqui com a gente. Um grande abraço para você, hein? Olá, João da Almeida, bem-vindo. Genaíne está aí contigo ou não? Vamos lá, pessoal, capítulo 3 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 2 falando a respeito da consciência que ele tem, da limitação presente na nossa vida no que diz respeito ao poder do Evangelho.
mas também afirmando que nós somos comprometidos com a proclamação da palavra de Deus de uma forma sincera, ok? E na presença de Deus. Então, ele entra no capítulo 3 dizendo: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos parar por aqui, por enquanto, nesses 6 primeiros versículos. Na verdade, o capítulo 3 ele abre uma grande seção da carta, que vai do capítulo 3 até o começo do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ele está ensinando ou ele está defendendo o conceito do ministério na perspectiva da nova aliança. Ele está mostrando, a intenção dele é mostrar para os coríntios e consequentemente para todos nós aqui, o que significa nós sermos apóstolos, ok? Lá no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia, graça e paz sejam convosco da parte de nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, de forma mais ampla, significa enviado. E toda a igreja, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus foi derramado, ela é uma igreja apostólica, ela é uma igreja enviada. E a questão que o apóstolo Paulo está levantando aqui, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6, tem a ver com ele discorrer o que significa ser um apóstolo da nova aliança, ou seja, um enviado da nova aliança. Como é que se dá o ministério que nós temos que exercer como povo de Deus dentro da dimensão da realidade da nova aliança. É disso que ele vai tratar em todo esse bloco maior, mas nós vamos trabalhar isso em partes e hoje nós vamos começar então pelo capítulo 3. E esse capítulo, se você está na igreja já há algum tempo, se você é pastor ou se você de alguma maneira está acostumado já a usar a Bíblia para compartilhar o Evangelho, o ensino com pessoas, é um capítulo que muito provavelmente você já tenha usado, você já tenha lido ou pelo menos ouvido esse conceito de que nós somos as cartas escritas, né, de Deus. A carta está escrita no nosso coração, diz o apóstolo Paulo aí, né? Então eu tenho certeza que esse conceito de que vós mesmos têm demonstrado que sois uma carta de Cristo, né? Que nós somos as cartas de Cristo, é um conceito que não é estranho, acho que para você, ou pelo menos para a maioria de vocês, ou para muitos de vocês, ok? Mas a minha pergunta é, por que o apóstolo Paulo diz isso assim? Por que ele faz essa afirmação assim? Eu tenho falado muitas e muitas vezes, se você acompanha as minhas exposições das Escrituras, meus ensinos, pregações, eu tenho muitas vezes insistido que um erro que a gente comete com as Escrituras é nós lermos as Escrituras como se elas fossem coxas de retalhos, né? Lermos versículos desconectados dos seus contextos, lermos textos desconectados dos seus contextos, e aí então a gente chega a algumas conclusões que não são bem aquilo que as Escrituras estão dizendo, ou então a gente até não chega a conclusão nenhuma, né? A gente acaba apenas
como papagaio, desculpa aqui, ok, a comparação, mas como papagaios que ouvem repetidamente um som e aí são capazes de reproduzir aquele mesmo som, aquela mesma palavra. A gente começa a fazer isso, a gente ouve demais um determinado conceito, uma determinada expressão, e aí de repente aquilo começa a fazer parte do nosso vocabulário, a gente começa a usar aquela expressão sem de fato a gente compreender o que ela significa ou o que ela de fato está dizendo, né, dentro das escrituras, dentro do seu contexto nas escrituras. Então, é muito importante a gente entender por que Paulo faz essa colocação, por que Paulo diz, vós mesmos sois as nossas cartas escritas, em nosso coração, conhecida e lida por todos. Você precisa ler esse texto dentro do seu contexto, ok? Que está ligado lá ao capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 12, ele fala sobre ter chegado em Troade e não ter encontrado paz, porque ele não encontrou Tito ali, embora aquela porta tenha sido aberta por Deus. Ele resolveu não permanecer em Troade para pregar o evangelho, mas ir à procura de Tito. Ele queria encontrar Tito, né? Então ele despediu-se do pessoal de Troade e ele rumou para Macedônia. Mas quando ele faz isso, ele afirma, né? O apóstolo Paulo afirma que o fato dele não ter executado a missão em Troade, através daquela porta que havia sido aberta pelo Senhor, não significava que ele não estaria executando a missão, realizando a missão, porque a missão, na verdade, ela fazia parte e faz parte da nossa própria essência, da nossa própria existência. A missão não é uma tarefa que nós executamos, a missão é uma vida que nós vivemos. Então tem momentos, sim, que nós temos ações específicas e pontuais de evangelismo que nós podemos fazer juntos como igreja, num projeto, alguma coisa, nada errado em relação a isso. Tem momentos que Deus nos chama especificamente para irmos a determinados lugares, como ele chamou Paulo aqui para ir para Troade, mas o fato de nós não fazermos isso, ou não irmos para determinados lugares, ou não estarmos envolvidos com projetos específicos, ou mesmo após estarmos envolvidos com projetos específicos, não significa que nós não estejamos fazendo a missão ou que nós tenhamos parado de fazer a missão, porque na compreensão de Jesus, na compreensão das Escrituras, na compreensão do próprio apóstolo Paulo, que está aqui sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a missão é uma realidade que Deus está operando em parceria, em cooperação conosco, seja qual for o contexto da nossa vida, seja qual for o contexto que nós tivermos. Então veja, no verso 14 ele diz, com toda a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala o bom perfume de Cristo, do seu conhecimento por onde quer que a gente vá. Então por onde quer que a gente vá, a vida de Jesus estará se manifestando através de nós, o aroma, né, da vida dele vai estar sendo percebido através da nossa vida. E aí o apóstolo termina essa sessão falando que no verso 16 e 17, fazendo um questionamento: quem é que são capacitados para essas verdades, ou seja, para vivenciar essa realidade, de carregar o aroma de Jesus, a vida de Jesus em si? Aí ele afirma no verso 17 que ele, né, ou aqueles que estão proclamando o evangelho genuinamente não são mercenários da palavra de Deus, mas anunciam a Cristo com sinceridade da parte de Deus na sua presença. Então aí entra o capítulo 3, aí ele diz: será que com isso nós estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Então, para a gente entender o verso 2, onde o apóstolo Paulo diz que os coríntios eram a carta escrita no coração de Paulo, os coríntios eram essa carta viva, né? E isso pode ser aplicado aos cristãos, certo? De modo geral, mas de uma maneira específica dentro do texto, você precisa entender primeiramente que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é novamente dando uma resposta para os opositores que ele tinha na cidade de Corinto. Hoje em dia é muito comum a gente se apresentar
por meios eletrônicos, né? A gente tem currículos que estão na internet, a gente tem sites onde a gente deposita lá, né, as nossas especificações, etc. No mundo antigo isso não era feito dessa maneira. No mundo antigo, para você ir para um lugar, para você sair de um lugar e ir para outro lugar, trabalhar, ou mesmo no contexto da igreja, ok, fazer alguma coisa, você precisava de cartas de apresentação, porque diferentemente de nós hoje, que por causa da internet, né, e a gente tem acesso à vida de outras pessoas, a gente tem conhecimento da vida de outras pessoas, a gente sabe quem são. No mundo antigo, naquela época de Paulo, isso não existia. Então, as pessoas na igreja, elas costumavam sair de um lugar e ir para outro, como missionários, elas eram enviadas de um lugar para outro, e elas então iam à igreja, quando elas chegavam numa determinada cidade, se apresentavam como enviados, ou seja, como apóstolos, como para serem então acolhidas, para serem recebidas. Como é que a igreja que saberia que aquela determinada pessoa de fato era um irmão em Cristo, de fato era um enviado, um apóstolo, ok, de alguma outra igreja? Isso só era possível através de cartas de apresentação. Então era muito comum você ver uma pessoa indo de um lugar para outro lugar naquela época, não só dentro do contexto da igreja, também no contexto de trabalho, tendo que portar cartas de recomendação, que seriam de pessoas importantes, nobres, ou de uma casa, né, importante, ou de uma empresa importante, vamos colocar assim, que estava validando aquela pessoa, dizendo, essa pessoa de fato é quem ela diz que é, e ela de fato faz o que ela diz que faz. Então, quando a igreja foi dispersa e os cristãos começaram a ir de um lugar para outro e proclamar o evangelho, e ia de um lugar, saíam cristãos de um lugar e iam para outro lugar, a maneira deles também saberem que aquelas pessoas que estavam chegando ali, elas eram de fato seguidoras de Jesus, elas eram de fato quem elas diziam ser, era através de cartas de recomendação. A gente vê isso muitas vezes nas escrituras. Por exemplo, no livro de Atos, a gente vê isso sendo feito com Apolo. O próprio apóstolo Paulo recebe recomendações, né, na igreja de Jerusalém feitas por Barnabé. Apolo recebe, né, recomendações feitas por Priscila e Áquila. Você vê, por exemplo, em Romanos, quando Paulo escreve Romanos capítulo 16, ele envia a carta dele de Romanos para Roma por intermédio de uma mulher chamada Febe, que estava se mudando para Roma. Ela leva essa carta, e no final da carta, Paulo, no capítulo 16, Paulo faz a apresentação de Febe. Então é uma carta de recomendação também. Ele diz, olha, recebam aí Febe, nossa irmã Febe, ela tem servido a igreja de Sencreia, etc. Então essa colocação no versículo 2 é uma forma de uma espécie de ataque novamente, que estava sendo realizada, estava sendo feito por algumas pessoas de Corinto, alguns irmãos em Cristo de Corinto, ou mesmo que falsos irmãos, opositores, não sei, mas provavelmente irmãos mesmo, que estavam atacando o apóstolo Paulo, dizendo, olha, você precisa ser recomendado novamente. Por isso ele começa o capítulo 3 dizendo, será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Por que ele faz essa colocação? Ele faz essa colocação porque, se você ler 1 Coríntios, você vai ver que lá em 1 Coríntios ele é atacado por opositores dele lá em Corinto, dizendo que ele está tentando aparecer, que ele está tentando se autopromover, ok? E aqui o apóstolo Paulo ele já está tentando resolver essa situação. Ele está dizendo, olha, por acaso vocês acham que eu preciso de algum tipo de carta de apresentação? Vocês acham que eu preciso de uma carta de recomendação para ir até vocês? Será que necessitamos, como alguns, certo? Como alguns, ou seja, como algumas pessoas que não são conhecidas pela igreja, que a igreja não sabe quem é, de cartas de recomendação ou seja, para ele, Paulo, ir até vocês? Ou mesmo, eu preciso receber uma carta de recomendação de vocês para ser enviado para algum outro lugar? Então, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, num português claro, é, ei, vocês sabem quem eu sou. Eu sou o apóstolo Paulo, eu sou aquele que esteve aí, que plantou a igreja de vocês. Eu não preciso de carta de recomendação. Sabe por quê? E aí, veja, aí faz sentido, vai fazer todo sentido você entender
os versículos seguintes. Ele diz, sabe por quê? Porque vocês são a minha carta de recomendação. Ou seja, vocês sabem quem eu sou. Eu não sou desconhecido para vocês. Mas dentro desse contexto, o que o apóstolo Paulo de fato quer apresentar é a realidade da nova aliança. Como sempre, eu já falei isso aqui, o apóstolo Paulo desenvolve toda a sua argumentação sempre trazendo tudo para o centro do evangelho, e é o que ele faz aqui de novo. Ele diz, vós mesmos sois nossas cartas escritas em vosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, se alguém aí quer saber quem eu sou, é só olhar para vocês mesmos e ver o resultado daquilo que eu realizei em missão com Deus aí na vida de vocês. Vós mesmos têm demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério. Ou seja, todo mundo ali saberia que a igreja de Corinto era resultado do ministério do apóstolo Paulo, escrita não por tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então Paulo está dizendo, olha, vocês são a minha carta de apresentação, vocês são a minha carta de recomendação. Vocês, olhando para vocês mesmos, sabem quem eu sou, sabem de fato a realidade do ministério que eu realizei aí entre vocês. E aí ele diz, e é por intermédio de Cristo que nós temos também a confiança em Deus. Então ele está aqui dizendo, olha, eu falo o que eu estou falando sem nenhum tipo de rodeio para vocês, porque a minha confiança, ela está baseada em quem eu sou em Cristo e naquilo que Cristo realizou na minha vida, diante de Deus. Essa é uma colocação que Paulo está fazendo no verso 4 e no verso 5, que responde o questionamento que é feito por ele mesmo no final do verso 16 do capítulo 2. Veja, o final do capítulo 16, do final do verso 16 do capítulo 2 diz assim, ele diz assim, mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Quem são as pessoas capacitadas para saberem que nelas está a vida de Jesus, e a vida de Jesus é o bom perfume, exala o aroma da vida dele para as pessoas, seja para a vida 3, versículos 4, versículo 5. Ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base no nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade. Do verso 16, a nossa capacidade. Quem é capaz? Quem é capacitado para essas verdades? A resposta dele, final do verso 5, a nossa capacidade vem de Deus. Então ele está dizendo, olha, aqueles que servem no ministério da nova aliança, esses são capacitados para carregar a realidade do evangelho. No verso 6, ele deixa isso mais claro ainda, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora, que capacidade é essa? Olha o verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui toda a realidade novamente para o foco do evangelho, para o centro do evangelho. Ele está dizendo, olha, quem é capaz de ser o bom perfume de Cristo? Quem é capaz de carregar essa realidade do poder do evangelho em si? São aquelas pessoas, e o apóstolo Paulo é um exemplo dessas pessoas, ele faz parte disso, mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você também hoje faz parte disso, ok? Ele está se usando como exemplo, mas são aquelas pessoas que carregam o ministério da nova aliança. Ele nos capacitou, ele aqui é Deus, ele diz, nós não temos capacidade nenhuma por nós mesmos para sermos o bom perfume de Cristo, para carregarmos a vida de Jesus em nós, mas Deus nos capacitou a carregarmos a vida de Jesus em nós. Deus nos capacitou a sermos o bom perfume de Cristo. Como ele nos capacitou? Através do ministério da nova aliança. E aqui então ele entra com essa temática do ministério da nova aliança. A igreja de Jesus, a partir do derramamento do Espírito Santo, ela é uma igreja enviada para o exercício do ministério da nova aliança. E aí nós precisamos nos perguntar, o que é isso? O que é o ministério da nova aliança?
Então, ele diz que o ministério da nova aliança é um ministério do Espírito, não da letra. Somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, na nova aliança, através da presença da vida de Jesus em nós, que aqui no texto de 2 Coríntios é expresso, é demonstrado através de nós como se fosse um bom perfume que nós usamos, uma colônia que nós usamos, e que expressa então o aroma de Jesus, né? Expressar o aroma de Jesus significa expressar a vida dele através da nossa vida. Isso significa as pessoas olharem para nós e elas verem a vida de Jesus presente na nossa vida, exalando da nossa vida. Ele diz que as pessoas que são capazes de fazer isso são aquelas pessoas que são enviadas para o exercício do ministério da nova aliança. E o exercício do ministério da nova aliança, ele não é baseado na letra, ele é baseado no Espírito. Quando Paulo diz isso, ele está falando, não está fundamentado em ordenanças, em ordens, em doutrinas, em fundamentos que nós tentamos praticar. Está fundamentada na vida do Espírito que nós temos e que nos capacita a viver a vida de Jesus. Então esse é o ministério da nova aliança. A antiga aliança, de acordo com aquilo que Paulo ensina no Novo Testamento, isso é ensinado principalmente pelo apóstolo Paulo, a antiga aliança é a aliança que Deus estabeleceu com Moisés, ok? Às vezes a gente diz assim, a antiga aliança é o Antigo Testamento e a antiga aliança, o Novo Testamento é a nova aliança. Não é bem assim a divisão, não. Se você tem essa noção, você está tendo uma noção errada, ok? Da antiga aliança e da nova aliança. Uma parte do Antigo Testamento não faz parte da antiga aliança. E uma parte do Novo Testamento não faz parte ainda da nova aliança. Eu vou explicar para você. Olha só. A antiga aliança, conforme apresentada pelo apóstolo Paulo, ela é estabelecida com Moisés. O que significa que tudo no Antigo Testamento que é escrito antes de Moisés não faz parte da antiga aliança. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele discute no livro de Gálatas, né, sobre a salvação ser pela fé e não pelas obras, ele evoca Abraão como pai da fé, falando que a lei foi estabelecida 430 anos após a vida de Abraão. E que a lei que veio 400 e tantos anos após a vida de Abraão, que recebeu a promessa, não poderia invalidar a promessa. Então veja, Abraão, o que vem antes de Moisés, não está vinculado à antiga aliança, está vinculado à promessa do evangelho, à promessa da fé. A antiga aliança, ela é estabelecida então para mostrar para o povo judeu e consequentemente para nós, que nós precisamos de um Salvador, porque nós estamos atrelados à realidade da morte. Assim como no Antigo Testamento, o que vem antes de Moisés não faz parte da antiga aliança, ok? A antiga aliança começa em Moisés, é daquilo que é escrito de Moisés para frente, a lei de Moisés para frente. Assim também no Novo Testamento, a nova aliança não faz parte da vida, por exemplo, dos primeiros seguidores de Jesus nos evangelhos. Veja, quando você lê os evangelhos, você não está ainda lendo ou vivenciando as realidades da nova aliança. Você está vendo Jesus, que é o portador da nova aliança, vivendo as realidades do reino de Deus e estabelecendo a nova aliança através da sua morte, da sua ressurreição e do envio do Espírito Santo. Mas a nova aliança, ela só tem início quando o Espírito Santo é derramado. Aí se cumpriu a promessa de Deus. Então os evangelhos, eles não são narrativas do Novo Testamento que fazem parte da nova aliança. Jesus, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus, ele vivia na antiga aliança. Jesus é o único ser humano que cumpre a lei de Moisés.
Ele cumpriu a lei, ou seja, ele viveu na antiga aliança. Então ele é o único ser humano que realmente fez com que a lei de Moisés, a antiga aliança, se cumprisse através da vida dele. Não é o texto que a gente está estudando, nós vamos estudar esse texto um pouco mais para frente, mas só para elucidar isso que eu estou falando, olha só o que nós lemos em Gálatas. O apóstolo Paulo fala isso para a gente sobre Jesus, para você não achar que eu estou falando besteira. Em Gálatas capítulo 6, Gálatas 4, capítulo 4, ele diz assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei. Então veja, tendo chegado à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então Jesus, ele viveu a vida dele debaixo da antiga aliança, debaixo da autoridade da antiga aliança. Então quando você lê os evangelhos, você não está lendo nada da nova aliança. Você está vendo um prenúncio da nova aliança que está sendo vivido por Jesus, mas a nova aliança ela só se inicia com o derramamento do Espírito Santo. Ok? Então, quando Paulo fala aqui que nós somos, que a nova aliança tem a ver com a letra, ele está falando sobre, a antiga aliança tem a ver com a letra, ele está falando sobre a lei de Moisés. Mas nós estamos servindo e ministrando, nós somos apóstolos de uma nova aliança, nós somos enviados de uma nova aliança, que é a aliança do Espírito. Ok? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, para Paulo explicar isso, o que ele está falando para os coríntios, ele vai então evocar um texto do Antigo Testamento, um texto que está lá em Êxodo capítulo 34. O apóstolo Paulo faz isso o tempo todo, ok? Se você tiver paciência e dedicação, você, quando ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai conseguir perceber que tudo que o apóstolo Paulo fala, ele está fundamentado de alguma forma no Antigo Testamento. Agora eu não estou falando na Antiga Aliança, ok? Apenas, eu estou falando no Antigo Testamento. Ele está fundamentado naquilo que foi revelado nas Escrituras. Não é? As Escrituras elas são formadas pelos livros de Moisés, pelos livros proféticos, poéticos. O apóstolo Paulo sempre está baseado no Antigo Testamento. Como um rabino que ele era, ele estava sempre alicerçado nas coisas, ou alicerçava as coisas que ele falava e ensinava nos fundamentos das Escrituras, que na época dele era apenas o Antigo Testamento. Hoje, quando a gente fala, a gente ensina, nós temos que fundamentar o que a gente fala, o que a gente ensina nas Escrituras, que é composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Então veja, o apóstolo Paulo fala que nós somos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança não é uma aliança da letra, mas é uma aliança do Espírito, e ele diz que a aliança, o que caracteriza isso, a diferença disso, é que a antiga aliança, ou seja, a aliança da lei de Moisés, da letra, mata, mas a nova aliança, que ela é estabelecida no Espírito e pelo Espírito, ela vivifica, ela traz vida. E aí ele diz, com letras sobre pedras, agora a partir do verso 7, ok? Veja, ele vai explicar o que ele está falando aqui no versículo 6. Com letras sobre pedras foi gravado um ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação? Então, vamos parar por aqui. Muito bem, então veja, Paulo fala que nós somos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança é caracterizada pelo Espírito, não pela letra. E aí ele vai usar Êxodo capítulo 34 para explicar aquilo que ele está falando. Ele diz que o ministério da antiga aliança, ele carregava consigo a morte. Por quê? Porque a lei era impossível de ser cumprida. A lei dada por Deus, ela mostrava
a verdade, ela mostrava aquilo que realmente era bom, mas havia um problema presente, não na lei, mas nas pessoas que recebiam a lei. Essas pessoas estavam dominadas pelo pecado. Os seus corações estavam endurecidos pela realidade da rebelião. Não havia nelas uma força que lhes desse a capacidade de viver de conformidade com aquilo que a lei revelava a elas. Por isso, o ministério da Antiga Aliança, que é aqui representado por Moisés, ele era um ministério que gerava morte. Mas veja, não obstante a isso, esse ministério ele era um ministério que foi dado por Deus, manifestando a sua glória. Então, para você entender isso, você precisa ler o livro de Êxodo, ok? Aqui, se detendo principalmente no capítulo 34, Paulo usa aqui como exemplo a manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. Moisés, ele subiu ao monte, ele foi na presença de Deus, ele ficou um tempão lá na presença de Deus, recebendo instruções de Deus de como construir o tabernáculo, né? Vendo a maquete lá do tabernáculo, ou então observando o verdadeiro tabernáculo, que é o céu, né? O trono de Deus, na sala de Deus. Ele estava recebendo lá de Deus orientação, modelo e tudo mais. Depois ele vai receber a lei, os 10 mandamentos, né? E enquanto ele está lá, a manifestação do poder de Deus está acontecendo na montanha, há raios, há trovões, há uma nuvem escura e espessa, o povo fica lá embaixo, não podem se aproximar da montanha, eles têm que esperar Moisés voltar. Enquanto eles estão lá aguardando a volta de Moisés, o povo pede para Arão fazer um bezerro de ouro, e eles tinham acabado de ser libertos dos deuses do Egito, da vida de escravidão do Egito, e eles estão ali agora adorando aquele bezerro, dizendo que aquele bezerro é Yahvé, aquele bezerro é o Deus que os tirou da terra do Egito. E aí Deus se ofende com isso, diz para Moisés descer, e aí Moisés desce, e o que acontece? O que acontece é que Moisés carrega a morte, ok? A ordem de Deus é que as pessoas que haviam feito isso, haviam pecado, deveriam morrer e tudo mais, e Moisés manda matar as pessoas, mas daqui a pouco Moisés está intercedendo em favor dessas pessoas, do povo, dizendo: Deus, olha, perdoa o pecado do povo e tudo mais. Eu estou resumindo bem a história aqui, ok? Depois vocês leem lá Êxodo, para você entender tudo o que está acontecendo. Nesse contexto de morte, Deus revela uma faceta do seu caráter, uma faceta da sua glória para Moisés, que é a sua bondade misericordiosa. E aí então Moisés vê a bondade de Deus passando por ele o vê pelas costas, e isso impregna o seu rosto da glória de Deus. E quando ele desce do monte agora, nessa próxima vez, ele está com o seu rosto brilhando, e aí o texto nos diz que a glória de Deus então está se manifestando na face de Moisés. O que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui para a gente é que, conquanto o ministério que Moisés estava carregando, o ministério da antiga aliança, da lei, ele fosse um ministério que na verdade acabava gerando a morte, ele não era um ministério sem a presença da glória de Deus. A glória de Deus era marcante, a glória de Deus estava presente. O texto nos diz, isso é muito interessante, olha só. Ora, o ministério que trouxe a consolação, verso 9, ora, o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. Que glória insuperável é essa? É a glória do ministério da nova aliança, ou seja, a glória da presença do Espírito Santo de Deus vivendo na vida da gente, e de formas que a vida de Jesus em nós se manifeste como bom perfume, ok? Através de nós. E se o esplendor que, verso 11, se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado quando só
porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. É interessante que quando você vai para o texto de Êxodo, e lê, você vai ver que Moisés, quando ele ia para frente do povo, ele cobria o seu rosto com um véu, por causa da glória de Deus que estava se manifestando e brilhando através do seu rosto, e o povo ficava com medo disso, ficava com medo da glória. Você entende isso? O povo não estava com medo de Moisés, o povo estava com medo da glória de Deus que estava impregnada em Moisés, na face de Moisés. Então, eles não queriam olhar para o rosto de Moisés, eles não queriam olhar para a glória de Deus, porque eles estavam vivendo tomados pela realidade da rebelião, pela realidade do pecado. Então, todas as vezes que Moisés se colocava na presença deles, ele se apresentava a eles, ensinava e falava a eles com o véu sobre a sua face. Isso é muito interessante, porque isso fazia com que eles ouvissem a lei, eles ouvissem as escrituras, mas eles não contemplassem a glória de Deus. E ouvir as escrituras sem você contemplar a Deus, a glória de Deus, não traz nenhuma mudança na sua vida. Esse é um princípio que a gente precisa entender para hoje ainda. E eu não estou inventando, veja, o texto diz isso para a gente. Existem muitos cristãos hoje, muitas pessoas hoje, que acham que a única coisa que elas precisam é estudar a Bíblia. Veja, eu estou estudando a Bíblia com vocês aqui, eu acho extremamente importante estudar a Bíblia. A Bíblia é que nos revela a presença e a pessoa de Deus, e nos faz perceptíveis a presença de Deus, mas a Bíblia não é um fim em si mesmo. Muitas pessoas se questionam por que elas não são mudadas, por que elas não são transformadas, que elas leem a Bíblia, elas estudam a Bíblia, mas as coisas não mudam na vida delas. Pode ser porque você esteja fazendo isso com um véu sobre a sua face. Uau! Ok? O que transforma a sua vida não é o seu conhecimento a respeito das Escrituras, o que transforma a sua vida é as Escrituras tirar o véu de você, para que você contemple a Deus. Esse é o ministério da nova aliança. Veja, o apóstolo Paulo coloca isso aí. Olha só, verso 15. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Verso 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. É interessante que, se você ler Êxodo 34, 34, 35, você vai ver que o texto lá de Êxodo diz que todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro para estar na presença de Deus, ele tirava o véu. Ou seja, Moisés era transformado não por causa da lei, Moisés era transformado porque ele se colocava face a face com Deus. Moisés era transformado porque ele não lia a lei com um véu, ele não lia a lei se protegendo de Deus, ele ia à presença de Deus, e quando ele ia à presença de Deus, ele tirava o véu e ele se expunha à presença de Deus. E é a presença de Deus que nos transforma. Então tem duas maneiras de você ler a Bíblia, tem duas maneiras de você estudar a Bíblia, tem duas maneiras de você chegar nesse livro. Você pode chegar nesse livro com um véu sobre a sua face, ou seja, sem querer realmente se expor a Deus, ter um encontro com Ele, sem que o livro te conduza ao autor apenas como um instrumento de conhecimento intelectual da sua parte. Ou você pode chegar nesse livro dizendo: Deus, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, tire o véu. E Paulo deixa claro que esse véu só é retirado mediante um encontro pessoal, face a face, com Jesus, com o Senhor. Veja, ele diz no verso 16: contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu só é retirado da minha mente, da sua mente, do meu coração, do seu coração, do coração e da mente de qualquer pessoa, quando essa pessoa se converte ao Senhor. E aí no verso 17 ele explica: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Veja, você precisa ligar o verso 17 ao verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do véu. Do véu do pecado, do véu da ignorância, do véu da dureza do nosso coração. O véu é retirado. Nossos olhos são abertos. Nós temos um encontro pessoal com o Senhor. Nós percebemos que a presença da vida de Jesus está em nós. Que nós carregamos a vida de Jesus em nós. O bom perfume de Cristo é exalado. E aí então vem o verso 18, que é um verso que por muito tempo eu sempre me questionei sobre ele, sobre o que Paulo estava realmente querendo dizer nele. E hoje, enquanto eu orava e estudava novamente esse texto, o Espírito Santo me revelou algo maravilhoso. Olha só, mas todos nós quem? Todos os ministros da nova aliança, todos aqueles que são enviados, apóstolos da nova aliança, todos aqueles que tiveram o véu retirado, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, ou como por meio de um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós o seguinte: quando o véu é retirado, nós começamos a enxergar a glória do Senhor. E todos nós vamos sendo transformados de glória em glória, porque nós estamos enxergando a glória do Senhor. Agora, você precisa se lembrar que o apóstolo Paulo está lidando aqui com o contexto, ensinando o que ele está ensinando com o contexto de Êxodo 34. Como é que Moisés vê a glória do Senhor? Ele vê a glória do Senhor vendo o Senhor pelas costas. Paulo está usando aqui uma terminologia que traz mais ou menos a mesma ideia. Assim como Moisés, ele foi impregnado pela glória do Senhor ao ver o Senhor pelas costas, nós vamos sendo impregnados pela glória do Senhor e vamos sendo transformados pela glória do Senhor, como se nós estivéssemos enxergando o Senhor através de um espelho, vendo a glória por intermédio de um espelho. Agora, a pergunta é: que espelho é esse? Eu tenho certeza que você já citou esse texto muitas vezes, mas todos nós, com a face descoberta, vamos sendo transformados de glória em glória, como contemplando, né, o poder por meio de um espelho, contemplando a glória do Senhor por meio do espelho. Qual é o espelho através do qual nós contemplamos a glória do Senhor? Essa é a pergunta. E é isso que eu perguntei para o Espírito Santo hoje, e ele me respondeu. Sabe qual é o espelho? O espelho é você, o outro, o teu irmão. Quando nós tiramos o véu, quando nós estamos com a nossa face descoberta e nós nos colocamos diante um do outro, eu vejo a glória do Senhor na sua vida. Você é o espelho onde eu vejo a glória do Senhor, e eu sou o espelho onde você vê a glória do Senhor. Esse é o sentido dentro do contexto aqui. Porque Paulo está falando para os coríntios que eles são a sua carta escrita nos corações. Ou seja, vocês são a manifestação da glória. É muito interessante isso, queridos, porque Moisés ele mantinha o véu sobre a face porque a sua face brilhava. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo para eles: ei, a minha face não brilha, a sua face não brilha, mas a glória que está interna em nós, inerente em nós, é maior do que a glória que estava externa em Moisés. Nós carregamos uma glória maior, você consegue entender isso? E nós vamos sendo transformados de glória em glória à medida que nós vemos a glória de Jesus manifestada na vida do outro, que é o nosso irmão em Cristo. Então, ao olharmos uns para os outros, é isso que o apóstolo Paulo quer que a gente entenda aqui: ao olharmos uns para os outros, nós estamos olhando para um material espelhado. Nós estamos olhando para a glória de Deus que está oculta em nós. É verdade que
ao longo da história, tem narrativa de outras pessoas que viram que os seus rostos também brilharam, como brilhou o rosto de Moisés, mas a grande questão de Paulo aqui é justamente que o rosto dele não brilha. O rosto de Paulo não está brilhando. O rosto dele não brilha como brilha o rosto de Moisés, mas ele está dizendo, eu não tenho nada que esconder. Moisés tinha que esconder a glória que estava desvanecendo. Eu tenho uma glória que está me transformando à imagem do Senhor, uma glória que está crescendo dentro de mim cada vez mais. E eu não preciso esconder isso. E nós percebemos isso, nós vemos isso à medida que nós, como seguidores de Jesus, como ministros da nova aliança, como enviados da nova aliança, nós olhamos uns para os outros e vemos na face um do outro a glória de Deus. Identificamos na vida um do outro a glória de Deus. E isso vai nos transformando de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o material espelhado somos nós. Sou eu, é você, é a igreja. Nós estamos carregando a glória do Senhor Jesus em nós. E nós não devemos usar um véu para esconder isso. A nossa face pode não estar brilhando, mas a glória que está dentro de nós é maior do que a glória que brilhava no rosto de Moisés. A glória que brilhava no rosto de Moisés foi diminuindo, mas a glória que está interna em nós, ela vai crescendo à medida que nós, como ministros da nova aliança, ministramos para a vida uns dos outros. Dividimos e derramamos da vida de Jesus uns dos outros. O mundo precisa olhar para nós e a glória de Jesus em nós, a glória da vida de Jesus em nós precisa ofuscar os seus olhos. Paulo diz que o problema dos judeus ainda da sua época era que quando eles liam Moisés, o véu ainda estava sobre a lei. E estava também sobre o coração deles, a face deles. E a única maneira disso ser revertido era através do poder do Evangelho. O véu só pode ser removido quando nós nos voltamos para o Senhor. E a única maneira de nos voltarmos para o Senhor é por intermédio do ministério da nova aliança, que é realizada pelo poder do Espírito de Deus, que está vivendo dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um daqueles seguidores de Jesus. Uau! Ok? É isso aí, espero que você tenha sido abençoado pelo capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Dúvidas, tome nota. Sexta-feira, nossa live de perguntas e respostas ou de interações, aí nós vamos poder conversar e falar mais a respeito disso, ok? Deixe-me ver aqui o pessoal que entrou após eu já estar falando, para dar um oi para todo mundo, espero não pular ninguém. Já tinha falado com o Fábio, com o Oswaldo, com a Alice. Olá, Alice, tudo bem com você? Bem-vinda. Fala, Jacques Lucas, bem-vindo. Falei também com o Silvio, com o João Almeida, né? Amanda Menezes, bem-vinda, querida. Falei com a Cátia também. Em nome de Jesus, amém. Fala, Roger, bem-vindo. Olá, Márcia Amaral, que bom que você está aqui com a gente. Fala, Jardiel, tudo bem com você? Oi, Angélica, Ananias, que legal que você está aqui, querido. Beijo para você e toda a sua família. Fala, Viviane, Sônia Casais, bem-vindas. Arnaldo, bem-vindo, Arnaldo, que legal que você conseguiu entrar. Michele, você também é muito bem-vindo, ok? Gisele, bem-vinda. Drica, bem-vinda. Olá, Cristina, que bom que você conseguiu entrar. Pastor Felipe, seja bem-vindo, cara. Olá, Márcia, graça e paz, querida. Daniele, bem-vinda também. Olá, Nildo. Fala, Richard, olha aí meu amigo Richard aí na área, Deus abençoe você. Adelma, bem-vinda. Lucas, William, bem-vindo também. Olá, Miriam, Lorena, fala, Gilberto, meu amigão Gilbertinho, grande beijo, querido. Plock, Solange, é isso?
Isso aí, Gilberto. Bênção, sendo espelho da sua glória. Isso mesmo. Aleluia. Amém. Amém. Que bom, precioso ensino, Sônia. Obrigado. Joia. Paulo. Márcia também. Olá, Laís. Bem-vinda. Deus abençoe. Ok. É Jason, é isso? Jason Lages, é isso? Jason Lages, amigo do Gelson. Bem-vindo, querido. Você é muito bem-vindo. Deus abençoe você. Muito bem, pessoal. Nós terminamos a nossa live hoje por aqui. Se você entrou, a live já estava rolando. Assim que eu sair, ela fica à sua disposição aqui no Instagram, ok? Você pode assistir todo o conteúdo dela. Ou você pode entrar mais tarde lá no canal no YouTube da igreja que eu sou pastor, a CP Medo, e você vai ter a live salva lá também. Você pode assistir, pode divulgar os seus contatos. Beleza? Amanhã, às 6h30 da tarde, nós estamos aqui. Nós vamos trabalhar com o capítulo 4 de 2 Coríntios. Beijo no teu coração. Fui!